Olá, tocantinenses, de norte a sul do Tocantins e de todas as regiões do nosso lindo estado, coração do Brasil, nosso Tocantins. Tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso programa, do nosso podcast, aquele que eu sei que é o preferido de quem gosta de consumir o trabalho dos deputados estaduais, nosso podcast A Casa é Sua Cast, onde a gente debate as leis aprovadas pelos deputados estaduais e explica para vocês em detalhes qual que é o impacto positivo e os benefícios na prática, até porque o trabalho dos deputados existe, é para você tocantinense, é para todos que moram aqui no nosso estado. Vamos lá, porque hoje o tema é importantíssimo. Hoje vamos falar de trânsito, segurança no trânsito, de uma lei que foi aprovada pelos deputados estaduais, que institui a política de prevenção de acidentes e reeducação no trânsito. É o PARE. Essa é uma lei de número 4.341, do ano de 2023, proposta aí pelo deputado Luciano Oliveira. Já é lei, já está em vigor no Tocantins. Então, o Tocantins agora instituiu aí uma política de prevenção de acidentes e reeducação no trânsito. Quando a gente fala em acidente e reeducação no trânsito, a gente tem que entender que não depende só dos órgãos. Depende, antes de tudo, da postura individual e cidadã de cada um de nós, da gente que circula pelas ruas, da gente que tem automóvel, que tem um carro, que tem a moto. Essa educação, essa reeducação para o trânsito tem que partir da gente, das atitudes de respeito ali no trânsito, do respeito às normas estabelecidas. E é sobre isso que a gente vai fazer hoje. Segundo os dados aí do Ministério da Saúde, mais de 33.800 pessoas morreram aí em 2022 devido à questão aí de acidentes no trânsito. Os dados revelaram que os óbitos estão aumentando ano a ano desde 2018, ou seja, cada vez mais pessoas têm morrido no trânsito em decorrência de acidentes, né? Além das mortes, os acidentes produzem também um grande impacto no sistema de saúde, né? Principalmente acidentes de moto, onde a pessoa cai e vai para onde? Vai para a HGP, geralmente, né? Vai para uma UPA. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina no Tráfego, de 2019 a 2021, cerca de 308 mil brasileiros foram atendidos pelo SUS aí, vítimas de acidentes de trânsito. Mais de 50% dessas vítimas eram o quê? Motociclistas, né? Esse problema social ele também gera um enorme impacto econômico. Segundo uma projeção do IPEA, pessoal, o cenário de 40 mil mortes e 300 mil internações por ano produz um custo econômico de 50 bilhões. Você não ouviu errado. 50 bilhões. Especialistas da área também são unânimes aí em dizer que a educação é o principal fator capaz de reduzir as mortes no trânsito. Para contribuir, então, aí com o enfrentamento desse problema, a Assembleia aprovou aí o projeto do deputado estadual Luciano Oliveira, que institui essa política de prevenção de acidentes e reeducação no trânsito, é o PARE, a sigla PARE, né? Esse projeto foi sancionado ainda em dezembro de 2023 pelo governador do Tocantins, Wanderley Barbosa. Vamos entender o que diz a lei? Vamos lá. A Lei 4.341, ela institui aí a política de prevenção de acidentes e reeducação no trânsito e busca a promoção de campanhas educativas que visem esclarecer a população sobre os cuidados aí a serem tomados na prevenção de acidentes no trânsito. Além disso, a política quer orientar os motoristas quanto aos perigos, riscos e precauções no trânsito em busca aí de segurança e também, é claro, da preservação da vida de cada um. A lei também estipula aí um incentivo para atuar de maneira preventiva, cautelar e educativa, a fim de tentar reduzir significativamente o número de acidentes no trânsito, além, é claro, da reeducação aí sobre o tema, sendo uma maneira consideravelmente eficaz para prevenir os acidentes. A prevenção é a palavra-chave quando a gente fala em preservar vidas no trânsito, né? Além disso, a lei também especifica aqui que devem ser desenvolvidas ações fundamentais na conscientização para a prevenção de acidentes no trânsito. Nós vamos entender mais sobre o assunto? Como a gente pode trabalhar essa reeducação? Como a gente pode aumentar o nosso cuidado no trânsito? Trouxe aqui 2 especialistas na área, um está de verde, outro está de amarelo, estamos na paleta de cores misturada aqui, né? Ele que é agente de trânsito do Detran Tocantins, especialista em educação para o trânsito, é o Matorama Silva. Matorama, bem-vindo. Obrigado, Maju. É uma satisfação estar aqui, podendo contribuir com essa pauta tão importante que é em relação à prevenção de acidentes de trânsito.
Eu que agradeço. E ela, que está aqui com seu verde, né, para a gente já identificar aí como agente de trânsito, mas ela é superintendente de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas, da SESMU, ela que trabalha na linha de frente também ali dessa questão do trânsito, a Valéria Oliveira. Valéria, prazer, bem-vinda. Prazer, obrigada, Maju, né? Obrigada aqui também ao nosso colega Maturamo. E é um prazer estar aqui para a gente poder discutir, como você falou, né, uma pauta tão importante, principalmente nesse mês, que é o mês que a gente chama, né, o Maio Amarelo, onde a gente convoca toda a sociedade para refletir, né, as suas condutas, repensar, né, e o tema desse ano, não só para o Maio Amarelo, mas também para o ano todo, a paz no trânsito começa por você. E é isso que os órgãos, principalmente, né, em nível federal, vêm trazendo, que é uma responsabilidade dividida, né? Para a gente ter esse sucesso e a gente reduzir, de fato, os altos índices, a gente precisa que cada um faça a sua parte. Concordo em gênero, número e grau. Mas, Maturama, antes de fazer a primeira pergunta, eu queria que você nos contasse o porquê do nome Maturama. Acho que me chamou a atenção. Um nome curioso? Existem duas vertentes. Uma fala que é indígena. Inclusive, teve uma professora que até pesquisou e disse que o significado é grande pássaro. Legal. E aquela outra vertente que mais de zoação, disse que meu pai errou o nome quando estava indo para o cartório. E, ao invés de colocar Maradona, colocou Maturama. Tomara que seja a primeira versão, então, aí, né? Segunda. Mas é isso, eu quero que você conte pra gente um pouco como é que funciona esse trabalho na prática, lá nessa gerência de educação para o trânsito, no Detran. O Detran, muitas vezes, ele é visto só como aquele órgão, tipo assim, antigamente o pessoal falava assim, tá tendo um blitz do Detran? Detran daquele, só como um órgão punitivo, né? Mas eu quero saber como que essas ações de educação para o trânsito se desenvolvem na prática, lá nesse órgão tão importante. Inclusive, Maju, hoje nós estávamos falando sobre isso, essa imagem que o Detran passa, que a pessoa que é só de fiscalização, é só de multa, é só de cobrança de documento de veículos, e não. O Detran tem esse fundo social, esse trabalho social que é justamente na prevenção de acidentes de trânsito, que reflete em vidas. Sim. Você está salvando vidas. Então, o Detran hoje nós estamos em 16 regionais, está dividido em 16 regionais, e essas regionais atendem as cidades circunvizinhas e desenvolvem inúmeras atividades relacionadas à educação para o trânsito, como palestras, como oficinas, trabalhamos com a parte da educação infantil também, com a pessoal que faz os bonecos, os fantoches de bonecos, fazemos palestras em escolas, palestras em empresas privadas, em órgãos públicos, enfim. O trabalho, juntamente com essa lei que veio agora, ele está sendo feito de forma contínua, que tem que ser feito de forma contínua. Juntamente com a Valéria aqui, eu sempre falo, o trabalho de trânsito ele é um trabalho contínuo e de formiguinha. Você tem que estar sempre fazendo, sempre evoluindo para conseguir o resultado final lá na frente. Bacana. Valéria, você que é mulher, está na linha de frente aí desse trabalho voltado ao trânsito, eu também quero que você fale um pouco para a gente como esse trabalho desenvolvido na área de educação para o trânsito aqui em Palmas. A educação, né, quando o Código de Trânsito Brasileiro ele foi instituído em 97, ele veio principalmente assim como uma inovação naquela época, né? É totalmente diferente do que era antes. E um dos pilares do Código de Trânsito Brasileiro é a educação. Porque quando foram desenhar esse novo modelo, eles pensaram, olha, a gente precisa ter um pilar da fiscalização, um pilar da engenharia, mas a gente também precisa do pilar da educação, né? E essa educação, como o Maturama falou, ela tem que ser contínua, né? Ela tem que ser contínua porque hoje você trabalha com as crianças fazendo um investimento, podemos dizer assim, uma poupança, para que quando, né, na vida adulta, dependente do papel que ele vai desempenhar, ele seja um cidadão que entenda dos seus direitos, né, dos seus deveres também, porque o trânsito é isso, né, é o direito de ir e vir, mas é você também respeitar o direito do outro, né? Então, aqui em Palmas, né, nós temos, né, como somos um órgão municipalizado, nós temos também a nossa equipe de educação para o trânsito, também desempenhamos tanto as ações voltadas para esse público infantil, mas também, né, a gente não pode dizer que o adulto ele também precisa ser conscientizado, né? Talvez aí já não é tanto, né, vamos ensinar, mas é conscientizar o papel dele, né, a responsabilidade que ele tem no trânsito. Então a gente vem mesclando, né? A gente faz palestras em empresas, faz palestras em escolas.
Já tem 3 anos que a gente reativou o nosso concurso de educação para o trânsito, que a gente tem buscado que a sociedade como um todo participe. As primeiras edições ela eram voltadas para as escolas, hoje a gente abriu, porque é justamente com essa visão que todos participem. Então, temos feito também peças teatrais, a gente também acredita muito nessa conscientização, né, para um meio lúdico, divertido, temos os nossos mascotes. É um trabalho contínuo, temos as campanhas, temos também a hora de falar sério, né, que a gente precisa também, principalmente, demonstrar os dados. Na semana, no dia da abertura do Maio Amarelo, a gente também trouxe esses dados para mostrar para a imprensa, para poder divulgar, para que todos conheçam a realidade, falem assim, olha, eu preciso fazer a minha parte. Então, o trabalho de educação ele tem esse viés muito bonito de você formar, mas ele também tem essa linha de estar sempre conscientizando para que a pessoa sempre volte para o eixo, né, e faça a sua parte. Valéria, quais são as medidas de prevenção de acidentes de trânsito mais eficazes hoje? Bem, é um conjunto, né, Maju? É um conjunto, porque, como eu falei, o próprio código ele foi muito inovador quando ele pensou nesse tripé. Porque não é possível você fazer uma melhoria ou fazer toda essa prevenção se você não tem a fiscalização, se você não tem essa questão educativa, de conscientização, e se você também não tem a engenharia, né? Porque você precisa também estar preparando esse espaço, seja com sinalização, com dispositivos eletrônicos, com boa iluminação, né? Com uma via que tenha condições. E quando a gente fala de infraestrutura, não é só ali o pavimento, uma placa, não. Até a questão do raio, né? Porque dependendo se ela não for bem planejada, ela pode ser um ponto que a pessoa até perca o controle e acabe, né, cometendo alguns acidentes, alguns sinistros. Então, é um conjunto. Eu lembro que, quando começou, né, eu lembro que eu cheguei em Brasília logo em 2002, que a gente estava bem no auge, Brasília já tinha despontado muito. Aí eles sempre tinham essa linha, falaram assim, olha, a gente passa com a educação e depois a gente passa com a fiscalização. Porque a educação, a criança aprende, né? O adulto, às vezes, ele só vai internalizar aquilo quando ele depois é fiscalizado, né? Então, é um conjunto de ações. Verdade. Matorama, meu irmão, me diga, quais são os principais desafios que você, que trabalha nessa área e vê que o poder público enfrenta para conseguir, de fato, implementar ações nessa área de educação no trânsito e conseguir chegar, de fato, nas pessoas? Às vezes, a gente passa na JK, já várias vezes, e o Detran está lá, às vezes, tem umas faixas, umas pessoas passando e abordando, muitas vezes a pessoa está com pressa, está na correria do dia a dia, ou seja, qual o desafio de conseguir chegar nas pessoas com esse pedido de educação para o trânsito? A gente parte muito da questão da empatia. Porque, às vezes, eu estava até comentando com a Valéria antes de adentrarmos aqui, sobre que hoje, ou infelizmente, uma pessoa veio a óbito do acidente que aconteceu algum tempo atrás. Então, assim, quando eu pego o meu veículo ou minha bicicleta, porque o trânsito ele não são de motociclistas, né? Então, motociclistas são de condutores de veículos, 4 rodas, são de pedestres. Eu tenho que entender que, se eu estou respeitando o próximo, eu tenho que estar atendendo ali às leis de trânsito. Se eu desrespeito uma norma de fiscalização, seja ela questão de velocidade, seja celular, seja cinto, eu estou colocando em risco a vida de alguém. Então, se eu trago essa questão do respeito ao próximo para o trânsito, eu consigo internalizar isso mais na sociedade. Porque 90% dos acidentes, dos sinistros de trânsito, eles são provenientes de fator humano. Era isso que eu ia te perguntar agora, né? Quais são esses principais fatores que contribuem para ocasionar os acidentes de trânsito? Então, o fator humano é o primeiro? O fator humano é o primeiro, que é mais de 90%. Que aí entra a questão de você não cumprir as regras de trânsito, entra a questão de imprudência, imperícia também, não podemos deixar a questão da imperícia. Mas, enfim, o fator humano ele é bem preponderante nesse contexto. E aí outros fatores, como até a questão da engenharia, que até a Valéria falou, que, assim, nós que estamos nos órgãos de trânsito temos que ter bastante cuidado em relação à engenharia. Tipo, onde colocar uma faixa de pedestre? Tá? Porque se eu coloco uma faixa de pedestre num local onde aquela faixa de pedestre vai me causar mais acidentes, então eu tenho que fazer todo esse estudo, todo esse trabalho para evitar que cause acidentes de trânsito. Gente, a pergunta para vocês dois. A lei aqui do deputado fala em reeducação.
Quando a gente fala reeducação, na minha mente só vem esse bichinho aqui, celular. Como reeducar as pessoas no uso de celular no trânsito? O que vocês me dizem sobre isso? Acho que é um dos grandes vilões da reeducação. É um dos grandes desafios, as pessoas insistem, né? gente. Não Exatamente. adianta. E hoje o celular não é nem vilão, mas nem só no trânsito, né? Assim, na vida das pessoas está meio complicada. As pessoas estão deixando de viver e ficam o tempo todo no celular. E assim, aqui em Palmas nós estamos fazendo um trabalho em relação ao celular, ao uso do celular. A pessoa da Léria também, com certeza, está fazendo esse trabalho. A gente vê que realmente o pessoal não perdeu um pouco do senso comum. Porque a partir do momento que você está mexendo no celular, digitando no celular e dirigindo, você perde ali o contexto do trânsito, você perde a visibilidade, você diminui a visibilidade. E, infelizmente, as pessoas não estão mais se atentando a isso. Entendi. E ultimamente a gente ainda tem agravado, né? Porque às vezes fala celular, pensa que é um motorista, né? A gente já tem também observado motociclistas, né? Gente, não, é incrível isso, isso é incrível. Eu olho assim e falo, não acredito. A gente já estava até o Tony, aí o cara parou no sinal na minha frente, assim, abriu a viseirinha e tava lá e mandando o áudio, eu ouvindo o áudio, falei, gente do céu. Exatamente. Enfim, ele estava parado, mas mesmo assim, né? Então, assim, reeducação é, de fato, rever dos pequenos aos grandes atos, né, gente? Exatamente, Maju. E assim, claro, a gente vem fazendo essa parte por campanhas, a gente vem fiscalizando, né? A gente tem aumentado muito o número de autos de infrações. O próprio, na época, Denatran, agora Senatran, acho que em 2016 ele já fez uma alteração, então já passou a ser uma infração gravíssima. Mas, assim, eu até penso que, para combate, eu acho que vai ter que ser revisto isso. A gente acho que precisa, infelizmente, pegar um pouquinho mais no bolso, porque, assim, como o Matheus falou, todos já sabem que isso é errado, que você tira a sua atenção, você tira o seu foco. Então, a gente precisa ampliar a fiscalização, né? Claro, a gente vai continuar com esse processo de conscientização, mas aí é um fato que eu acho que a fiscalização ela tem que ser intensificada, né? Porque todo condutor ele sabe, né, das suas regras, das suas normas, e não é aceitável, né? Se você quer falar em segurança, esse é principalmente uma conduta, uma má conduta que os condutores vêm fazendo, né? Mas eu acho que a gente vai precisar até de uma revisão na lei. Olha só, gente, me contem aqui vocês dois, cada um. Com certeza, os dados direcionam o trabalho e as ações de vocês, né? Que dados para cada um de vocês chama mais atenção quando a gente fala nessa questão de acidentes de trânsito hoje aqui em Palmas e no Tocantins? Os dois que mais chamam atenção é a questão da velocidade. E justamente a questão do celular. E não podemos deixar de lado a questão da embriaguez ao volante. É verdade. Porque aqui em Palmas tem uma fama de poste caído em dia de show, né? Tem uma fama de poste caído em dia de show. Então, assim, a questão da embriaguez ao volante, ela também tem a sua determinante nesse contexto. Então, é a velocidade, a embriaguez e a questão do celular. Acho que é o que mais está pesando nesse contexto, né, Valéria? Exatamente. Essa combinação, né? Mas aqui, para o nosso caso, né, é algo que a gente tem isso, com dados, a gente vem acompanhando, é que o condutor, principalmente envolvido em acidentes graves e fatais, né, é o motociclista. Né? Infelizmente, a gente também falando sobre isso, né, olha, né, e aí já é decorrência, talvez, dessa imperícia, dessa imprudência, dessa negligência, aumentando o número, inclusive, dessas vítimas sem habilitação, ou seja, né, então é imperícia, né, aí envolve a questão do celular, aí vem essa combinação, fator, né, álcool e velocidade. Então, nós temos acidentes, até conversando com o doutor Pedro, que é lá do HGP, ele estava me falando assim que é incrível, né, como ele recebe a condição desses motociclistas, esses traumas. E muito assim, a falta do capacete está ajustado, muitos chegam a óbito, né, porque chocam com poste. E assim, o motociclista, né, o corpo dele é a carcaça, é a defesa. Né? E as pessoas insistem nessa velocidade, nessa pressa. E aí a gente tem, infelizmente, esses altos números. E aqui em Palmas o motociclista está disparado, infelizmente. Maju, em relação ao motociclista, é uma cena que eu ando vendo aqui em Palmas, e eu não sei como eles conseguem, a grande verdade é essa, eles estão passando no semáforo vermelho,
colocando a mão na placa. Sim. Eu não sei como eles conseguem acelerar a motocicleta e colocar a mão na placa ao mesmo tempo. Eles estão fazendo um treinamento para isso, mas assim, são muitos motociclistas que estão fazendo isso aqui em Palmas. Não sei se a galera já prestou atenção nisso. A gente já está com alguns vídeos, e isso assim, a gente tem encarado, inclusive também estamos já prevendo uma ação, né, para começar a combater, né, mas é como se fosse uma roleta russa. Tenho vídeos, inclusive, de acontecendo isso, a pessoa passando e veio outro carro, né, porque está no sinal vermelho. Semana passada tivemos 2 atropelamentos envolvendo um motociclista que fez isso. Você vê todos os carros param, ele vem em alta velocidade, atropela um pedestre no semáforo e simplesmente vai embora, né? Então, assim, é por isso que eu falo, a avenida é toda fiscalizada, toda sinalizada. E o que falta? Falta o respeito desse cidadão, né? Falta ele entender, né, que ele está ali, que o espaço não é só dele, ele tem que respeitar as outras vidas. É verdade. Doutora, me diga, meu amigo, você que atua na área, como é que você avalia a resposta da população com relação a essas campanhas de educação para o trânsito que o Detran tem feito constantemente? Olha, nós precisaríamos que a população abraçasse mais, a sociedade como um todo abraçasse mais. Nós temos uma resposta muito boa quando trabalhamos com jovens nas escolas, com os pequenos nas escolas. Certo. Só que quando a gente parte para o público adulto, tem uma certa resposta quando você ainda vai em empresas. Só que no público geral falta esse engajamento. É como eu falei no início, a questão do respeito, a questão de entender que ali nós estamos salvando vidas, estamos deixando de estar ocupando leitos em hospitais. Então, assim, as pessoas teriam que entender que o trânsito, eu até brinco muito, que trânsito e educação financeira tínhamos que viver desde do berço. Sim. Porque são coisas que a gente precisa na nossa vida. Impacto para a vida toda, é verdade. Concordo. Valéria, Palmas, mais jovem capital do Brasil, capital aqui do nosso estado, a gente tem uma cidade com vias largas. Sim. A gente tem ali a Teutônio, né? Em geral, pelo menos na região central, boas condições de tráfego, né? E também bem sinalizado. E, segundo os dados, estou olhando aqui, em 2022 foram 61 mortes vítimas de acidentes de trânsito. E aí, eu queria que você nos dissesse, assim, como você que está na linha de frente aí do trânsito, quais são as principais causas dos acidentes aqui em Palmas? É isso. Aqui em Palmas, a gente, nesses dados que nós avaliamos, né, até vou fazer um parênteses aqui, Palmas ela faz parte de um programa chamado Programa Vida no Trânsito, né, que foi instituído em 2011, que fazia parte da década de ação de redução de acidentes. E Palmas ela foi assim, entre as 5 capitais que iniciou esse projeto. E o que ele consiste? Ele consiste em avaliar todos os acidentes, ele junta no banco de dados, avalia todas as informações, porque, assim, às vezes, num sinistro, várias instituições participam. Às vezes vai a gente, vai o Detran, vai a PM, vai o bombeiro, e cada um gera uma informação. E esses dados, até então, ele poderia ser ou elevado ou ele poderia ser subnotificado. Então, o que passou a fazer? Passou a ter uma lista única, então a gente gera uma lista única, depois, a partir dali, a gente conhece mais próximo a realidade da quantidade de acidentes, mas o que é interessante nesse projeto? Que ele passa a entender os motivos e os fatores. Então, a gente até fala assim, são dados qualificados, porque quando você tem dados qualificados, né, até para você ter uma política pública, alcançar esses resultados, mudar esses dados, você tem que conhecer seus dados, né, e saber os motivos e as causas. Então, aqui, das vítimas, principalmente fatais, é essa combinação velocidade e álcool, né? Às vezes, a gente até fala assim, é uma combinação porque, normalmente, você está embriagado, acelera, né? Não, e o contrário, às vezes, nem tanto, porque às vezes é só também um abuso da velocidade, mas é aliado à questão da imperícia, né, da imprudência. Então, aqui em Palmas, são esses 2 fatores, álcool e velocidade, como eu falei. Também, entre as vítimas fatais, 70% são motociclistas e ainda mais. A maioria das nossas vítimas fatais estão na faixa etária de 18 a 25 anos, ou seja, né, jovens, né, que perdem a vida, né, na sua atividade econômica e produtiva. E isso nós só estamos falando de vítimas fatais, mas o número também de índices de vítimas graves também é muito grande. E isso acarreta o quê? Né? Às vezes, na mobilidade, na imobilidade,
provisória, mas também muitos, né, permanentes, ou seja, né, às vezes fica com deficiência, sai do mercado, né, aí vem toda uma questão que abala até a sua questão social na sua família, né, porque às vezes você vai ficar aí afastado, não vai poder continuar seus trabalhos, né, então, infelizmente, são esses dados, mas, assim, também, é claro que, como eu falei, a gente não pode comemorar, mas desde 2021, né, até 2023, a gente vem tendo uma redução no em torno de 10% de vítimas fatais. E esse ano a gente já também constatou, no primeiro quadrimestre, a gente também vem reduzindo, e até aumentou um pouco mais esse índice, já pulamos para 15%. Mas o trabalho tem que ser contínuo, né? Como eu falei, mês de maio amarelo, mas assim, é só um mês que a gente chama atenção, mas tem que ser contínuo, né, Maturama? Nosso trabalho é contínuo. É verdade. Vocês falaram um termo aí que é engenharia de tráfego, que faz parte da área de trânsito, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais, fiquei curiosa, sobre qual é o papel da engenharia de tráfego na prevenção de acidentes. Sim, a engenharia de tráfego, eu até acredito que assim, ela vai abrindo, né? É o carro-chefe, porque ela vem preparando. Ela pode ser tão positiva para que a gente possa ter esse controle, desde a redução de velocidade, nos espaços adequados, nas travessias. A iluminação é de suma importância, a calçada. Mas também ela pode ser um fator que ocasione, né? Uma avenida, às vezes, com um raio implantado errado, às vezes em locais de aquaplanagem, né? A gente fala assim que não tem o lado certo do escoamento da água, e isso pode provocar acidentes. Então, a engenharia ela vem fazendo essa base para que a gente possa desenvolver, principalmente, uma fiscalização eficiente. Aí, o que é? Primeiro, eu estou falando da infraestrutura, mas aí a gente vem da sinalização, né, Maturama? Sim. Porque, por exemplo, o fiscal, o agente de trânsito, em várias condições, ele precisa, assim, o Código de Trânsito ele é muito amplo, mas, em algumas situações, você só pode aplicar uma multa se você tiver uma sinalização eficiente. Então, até isso também é de suma importância, e por isso que a gente fala, é uma tripé, mas que eles estão interligados. Bacana. Maturama, eu quero saber se existem parcerias por parte do Detran para adesão aí de outros órgãos do poder público, né, da organização da sociedade civil, iniciativa privada, para conseguir ampliar o alcance desse trabalho preventivo que a educação no trânsito faz lá no Detran. Na realidade, há uma determinação do governo do Estado, do governador do Estado, para que todos os órgãos estejam enganjados nessa linha de diminuir esse número de sinistros, número de acidentes de trânsito. E, assim, obviamente que os órgãos que mais participam são o Detran, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, as agências municipais de trânsito, a Secretaria de Saúde também está bastante envolvida, porque ela é realmente diretamente impactada no processo, mas todos os órgãos do governo, do Estado estão envolvidos. Aí também temos o Sistema S, que o CSNAT é um parceiro de primeira hora para nós. Tá? E algumas empresas privadas também, posso citar até a Energisa, está sempre conosco, sempre fazendo ações conosco. Enfim, nós temos bons parceiros para justamente tentar alavancar esse trabalho. Bacana você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, pelos corredores da Assembleia, aí da sua casa. É um prazer, muita honra e alegria poder estar aqui levando informações tão importantes para você. Hoje, nós estamos discutindo a Lei 4.341, que é de dezembro de 2023, do ano passado, e que institui, né, a política de prevenção de acidentes e de reeducação no trânsito, o PARE, a lei aí de autoria do deputado Luciano Oliveira, essa lei que prevê aí realização de campanhas educativas, orientação dos motoristas com relação aos perigos, aí, riscos e precauções no trânsito, que quer também desenvolver ações fundamentais aí na área de conscientização. E eu estou aqui com o Maturama, que é lá do Detran, estou aqui com a Valéria, que é lá da Secretaria aí, da área de Segurança e Trânsito, e a gente está falando sobre esses fatores, sobre como reeducar, falando mais detalhes sobre essa questão. Agora, Maturama, eu queria ouvir uma avaliação sua sobre como é que você analisa a situação atual aí hoje do trânsito aqui no Tocantins com relação à segurança viária. Qual a sua análise? Assim, a segurança viária, como a Valéria já colocou, ela é um contexto. Então, assim, avaliar, são inúmeras variáveis que têm que ser avaliadas ao mesmo tempo. E nós estamos evoluindo.
estamos evoluindo. Essa nova lei vem a contribuir com esse processo. Assim, desde 2011, a ONU já entrou no processo, até porque a Valéria já colocou a questão da prefeitura, que é envolvida num programa da ONU, não é isso, Valéria? E aí já vem essa lei estadual também, temos leis federais. Então, assim, os órgãos públicos, os poderes legislativos vêm fazendo a sua parte, o Poder Executivo vem fazendo a sua parte, os órgãos públicos vêm fazendo a sua parte. Então, cabe à população nos ajudar nesse processo. Porque é um processo em que todos têm que estar enganjados. Não adianta só os órgãos públicos, as empresas privadas, se a população, a sociedade como um todo não estiver enganjada no processo. Entendi. Valéria, na sua análise, como que essa nova lei que institui a PARE, né, essa política de prevenção de acidentes e educação, pode contribuir com o trabalho de vocês que estão aí pensando nas estratégias de melhorias do trânsito diariamente? Eu até quero, né, parabenizar o deputado, né, Luciano, pela iniciativa. Eu até desconheço se tem uma outra lei, né? Eu fico até feliz porque saber, né, que a Assembleia, que os deputados, né, as câmaras municipais estão se articulando em prol, né, da segurança viária e principalmente da redução e da reeducação, né, como é que chama o projeto. Então, assim, eu acho que a gente só tem que recepcionar, né, e agora, juntamente com todos os órgãos, como você falou, propor ações e metas, né? Eu acho que, de lei, né, nós já temos aí o Código de Trânsito, nós temos as resoluções que vem trazendo, né, para os órgãos nacionais de trânsito, do qual a gente faz parte, que são as ações e as metas que a gente precisa cumprir. Mas isso é em nível nacional, né? Tanto que existe o Plano Nacional de Redução de Mortes e acidentes graves, né, que é o Penatrans, na qual o Tocantins também faz adesão a esse plano, que isso aí foi a Senatran, né, que implementou, e teve, inclusive, essa lei teve uma alteração no Código de Trânsito, que falou que os órgãos, né, que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito precisam estipular as metas de redução de acidentes na ordem aí de 50%. Olha só. Só que ele, claro, ele traz para um contexto nacional, né? E aí a gente precisa agora, né, abrir a porta para poder começar a discutir as nossas metas e ações em nível de estado, em nível de prefeitura. Então, assim, eu tenho que parabenizar, né, o deputado, e agora eu acho que a gente começar a fazer a nossa parte, né? Fazer as metas, propor essas metas. Aí, eu acho que a gente também entra um pouco nessa questão, porque, inclusive, o Penatrans, até foi bom falar isso, ele traz 6 pilares, né? Eu acho que, da outra pergunta que você me falou, que, além desse tripé que o Código de Trânsito traz, para funcionar, né, ele trouxe esse tripé. O Penatrans ele já trouxe uma estrutura para que a gente consiga combater e reduzir esse número de acidentes. Então, eles são 6 pilares. E um pilar que eu acho muito interessante, que é o que o Código não tinha previsto, que é o acompanhamento da vítima após o sinistro. Importante. Né? E, porque, assim, isso acontece, né, muitas pessoas, às vezes, ficam imobilizadas por meses, às vezes por ano, ou fica com uma mobilidade, né, permanente. Um outro fato que eu acho muito importante, que eu cheguei até a apresentar no Penatrans, no grupo aqui do Tocantins, que as pessoas se envolvem em acidentes, principalmente em acidentes quando envolve alcoolemia, que gera uma vítima muito grave ou fatal, e que o próprio Código de Trânsito também traz, que ali, a partir dali, é um crime de trânsito. Sim. E que essas penas alternativas elas devem ser convertidas em ações educativas para o trânsito. Então, eu apresentei lá no Penatrans, falei, nós temos que buscar, quer dizer, olha, o Código já trouxe essa possibilidade, vem a lei, agora a gente precisa implementar essas ações, né? Precisa começar a implementar. Para quê? Para que a gente tenha todo esse cuidado, a prevenção, né? Existe a segurança veicular, que daí é algo que é muito pertinente também ao Detran, que é um dos pilares. A gente vem com a educação, vem com a normatização e a fiscalização, e vem com esse outro pilar, que é o atendimento da vítima após o acidente. Então, eu acho que precisa se construir agora esses projetos, precisa destinação de recursos, né? Porque, claro, o próprio Código de Trânsito ele já tem um arcabouço previsto, né, que todas as multas, né, o dinheiro da multa, ela é destinado para as ações. Eu acho que isso é importante falar, né? Então, é com esse dinheiro que a gente implementa muitas das ações, mas a gente também precisa de um esforço maior, porque, como eu falei, sabe, Maju, nós estamos reduzindo a 10%,
E, na minha apresentação, eu fiz uma projeção, né, de quanto tempo eu gastaria mais ou menos, num investimento numa linha que nós estamos tendo agora, mas aumentando quanto tempo a gente poderia chegar com vítima zero, né, de vítima fatal no município. Assim, a gente chegaria em 2035. 2035. Né? É inaceitável, porque o próprio Penatrans fala, né, nenhuma morte no trânsito é aceitável. Esse é o objetivo geral desse plano. Então, assim, a gente precisa de mais ações, a gente precisa de mais investimento, de recursos, né? Todas as instituições, como o Maturama falou, quando a gente se une para fazer uma ação, mas é preciso que essas ações sejam contínuas, né? Elas precisam ser contínuas. A gente vai falar de balada segura, vai falar de lei seca, não adianta falar um dia. Ela tem que ser todos os dias. Então, a gente precisa desses investimentos, né, de treinamentos para a equipe, equipamentos. Né? Hoje, por exemplo, também lá na apresentação, eu falei, é necessário que toda viatura do trânsito, que toda viatura da Polícia Militar tenha um etilômetro. É necessário. Eu acho que tem que ser obrigatório. Né? Tem que ser obrigatório. Né? Então, é isso. Parabenizar, eu acho que é o começo, né? E agora a gente tem que trilhar essas metas. É verdade. Maturama, eu quero que você analise para a gente aqui como que essa lei, né, do PARE, da Política de Prevenção de Acidentes, pode ajudar a amplificar esse trabalho, principalmente na linha de reeducação das pessoas no trânsito. Olha, ano passado, nós tivemos uma redução de 6%. A prefeitura está de parabéns, tá? 10%. No estado, nós tivemos redução de 6%. E, assim, esse trabalho de reeducação, ele é de suma importância porque, como nós falamos, nós trabalhamos com o público infantil e o público adolescente. Só que o mais difícil de se lidar é com o público adulto. Aqueles que já estão com vícios na questão da direção. E essa reeducação, nós temos que nos sentarmos, os órgãos de trânsito têm que sentar, os especialistas têm que sentar, para justamente definir como será essa reeducação, como isso vai ser colocado, feito em prática, e colocarmos metas, assim como a Valéria colocou, e começarmos a tratar isso, porque essa reeducação ela tem que ser feita. Porque a pessoa, eu até brinco, a pessoa ela tira a habilitação com 18 anos, e aí esquece a legislação de trânsito. Às vezes sai uma nova normativa e a pessoa já sou habilitado e quando eu vou renovar minha habilitação eu não preciso ver nenhuma legislação e fica por isso mesmo. Existe uma acomodação social, então, na sua Isso opinião, mesmo. quando o assunto é trânsito? Quando o assunto é trânsito, existe uma acomodação. Eu tirei minha habilitação, pronto, eu sou habilitado, acabou. Não preciso mais estudar, verificar alguma mudança, algo desse sentido. Não preciso me readequar a algumas situações. E no mundo moderno que vivemos hoje, tem que se readequar o tempo todo. Seja no trânsito, seja em qualquer área da vida, você está se readequando. É verdade. Tem uma frase que as pessoas dizem muito no dia a dia, que é, aqui em Palmas, em algum lugar, a gente tem que dirigir pela gente e pelos outros. O que é isso? Isso mostra a insegurança que a gente vive. Exato. Às vezes você está na velocidade correta, você está no ritmo certo, mas você está fazendo a sua parte, mas você está preocupado se o outro está fazendo. Exato. Reeducação é bem sobre isso. Acho que essa frase resume muito, né? Você tem que dirigir por você e pelos outros, né? Quem nunca se assustou com um motociclista passando em alta velocidade do seu lado, na rotatória? É diário isso. É diário isso, infelizmente, né? Então, assim, aquela coisa de a gente, muitas vezes, fazer a nossa parte, mas se o outro não estiver conscientizado, não adianta nada, né? Não adianta. O cara vai bater em você, você não bate em ninguém, mas alguém bate em você. Você está na velocidade certa, mas alguém numa velocidade maior passa e você acaba tendo que frear, né? Então, assim, a responsabilidade é individual. A gente começou fazendo isso, falando, e a gente termina dizendo isso, né? Eu queria que vocês dois deixassem para os nossos telespectadores, para quem está assistindo o nosso podcast, A Casa é Sua, nesse momento, a importância dessa atitude individual. A importância da pessoa não se acomodar no trânsito e achar que, não, eu sei dirigir, é isso que importa. E esquecer que o trânsito é uma relação social também, né, gente? Exato. É uma responsabilidade social, né? Também um dos princípios do Penatrans, né? Que essa responsabilidade compartilhada já veio imbuída também dentro do Código de Trânsito, a partir do momento que vem toda essa estrutura, né? Que o condutor ele é responsável, né? Pelas ações, e também, né? Há aquela questão do maior, né? Protege o menor. Então, é isso que a gente convoca, né? A sociedade a repensar nesse mês de Maio Amarelo, mas assim que aqui em Palmas, né, no nosso estado, que o Maio Amarelo sejam todos os meses, né? Porque é importante você
rever o seu ato, e como a Maju estava falando, né, você dirigir por você, mas não preocupado com o outro, é você cuidando da sua vida e cuidando dos outros que estão ali circulando. Então, com essa mensagem desse ano, que é a campanha, né, durante o ano que o Senatran estipula, a paz no trânsito começa por você. Então, faça essa reflexão, internalize, né, porque o que a gente quer, o nosso trabalho é todo baseado nisso, Maju, que todos voltem para casa em segurança, né? Porque tem alguém te esperando, né? E a gente quer que você continue circulando pelas nossas vias, né? Vendo as maravilhas, as belezas, conhecendo o nosso estado, recebendo as outras pessoas, mas assim, né? Consciente, feliz, né? Que não tenha, né, nenhum dano. E que Palmas consiga alcançar essas metas, né, que a gente vem imprimando, que a gente alcance. E assim também como eu convoco, né, tanto as gestões públicas, o poder público, né, para que a gente, de fato, vença essa guerra. Né? Eu até falo assim, eu acho que, às vezes, a gente tocou aí a pandemia, né, com tanta ênfase, vencemos, agora a dengue. É o mesmo investimento, a mesma coragem que a gente precisa fazer no trânsito. É verdade. Doutora O tema desse ano é a paz no trânsito começa por você. Então, assim, ele se reveste muito em uma palavra de respeito. Sim. Porque a responsabilidade tem a responsabilidade da sociedade, mas tem a responsabilidade social. A partir do momento que eu estou com uma velocidade acima do limite da via, se eu estou dirigindo com o celular, usando o celular, se eu estou dirigindo embriagado, como ser humano, eu vou imaginar, não, eu estou fazendo isso que eu consigo. Eu consigo dirigir usando o celular, eu consigo dirigir depois de ingerir álcool, eu consigo dirigir acima da velocidade. Só que eu tenho que entender que o condutor da frente, o motociclista, ou até mesmo o pedestre, ele vai parar na faixa de pedestre, de travessia de pedestre, e se não tiver na velocidade adequada da via, eu vou acabar batendo na traseira do veículo que está na frente. Então, assim, e isso vai causar vários danos para a sociedade e até pode ceifar vidas. Então, o que a gente fala justamente nessa questão. Se a paz no trânsito começa por você, então respeito. Respeito ao próximo, respeito a você mesmo, aos seus limites. Então, e assim, durante todo o ano nós estaremos fazendo campanhas, a Valéria sabe disso. A gente trata muito essa questão do Maio Amarelo, mas o ano todo nós fazemos campanha. Agora mesmo vai começar o período de praia, nós temos as campanhas de férias, campanhas de praias seguras. Então, assim, é chamar a população, é convocar a população para nos unirmos nesse contexto de evitar acidentes, evitar sinistros de trânsito. Ok, Maturama, muito obrigada, parabéns a você, ao Detran, o trabalho que eu sei que é diário e contínuo. Valéria, parabéns. Em seu nome, eu cumprimento também as mulheres que trabalham nessa área, né? Obrigada. Havia tempos que diziam até que dirigir não era coisa de mulher, quando batia só tinha que ser ela, esses estereótipos machistas que a gente tem que abolir. Quando a gente vê uma mulher pensando o trânsito de forma estratégica, ali na frente, como superintendente, a gente entende que as mulheres estão em todos os lugares, ocupando e cuidando de vidas no trânsito, como você está. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, em seu nome, cumprimento todas as outras. Maturama. Sucesso lá, meu irmão, que as pessoas valorizem cada vez mais o trabalho de vocês. Amém. Às vezes a gente está passando na JK e vê aquelas demonstrações que o Detran faz, e o pessoal sai chocado, né? Porque o Detran consegue levar assim, um nível de veracidade tão grande, né? Naquelas demonstrações que vocês fazem. Simulação. Que se não falasse que é simulação, a gente até acredita. Aí o pessoal, às vezes, até manda me Maju, olha esse acidente grave na JK. Eu olhei assim, não, é uma simulação do Detran. O Detran consegue passar ali, na realidade, na cara da gente, o que é, o que realmente, né? E parabenizo você e toda a equipe, sei que é um desafio diário, que não é só dos órgãos, mas principalmente meu, seu, de todos que estão assistindo esse programa aqui. E a gente termina com esse apelo: valorize a sua vida, valorize a vida dos outros, volte em paz para a sua família, por paz no trânsito. E agora você já sabe, os deputados estaduais aprovaram, e é lei no Tocantins, a instituição do PARE, que é a política de prevenção de acidentes e de reeducação no trânsito. Obrigado pela sua audiência, obrigado aos meus convidados mais que especiais, sucesso para vocês. Obrigada. E a gente volta com certeza aí com mais leis importantes para explicar, detalhar e deixar vocês aí bem a par de tudo que acontece no Legislativo. Por hoje é só, um grande abraço para vocês, um abraço para todos que trabalham aí na área do trânsito, em todos os lugares do Tocantins, e não se esqueça, valorize a vida por você, pela sua família. Um abraço, até a próxima.